Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje a nossa convidada aqui do Café com Política é a deputada estadual Bela Gonçalves. Deputada, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Oi, Letícia, salve aí todos os ouvintes também da Rádio Tempo, muito bom estar com vocês sempre. Deputada, primeiro eu queria começar perguntando porque recentemente teve um embate entre a senhora e o deputado Bruno Engler por conta ali de discussões ali na Assembleia Legislativa, né? A senhora ele chamou, né, a bancada ali da esquerda de nazistas. Primeiro eu queria perguntar qual que vai ser a reação de vocês em cima de toda essa discussão que aconteceu. Eu acho importante passar para quem está nos ouvindo o contexto da Assembleia Legislativa. Nós estamos, talvez, no momento mais importante de definição sobre o futuro do Estado nos próximos 30 anos, com a discussão do pagamento da dívida pública, o futuro das nossas empresas estatais, o patrimônio do Estado. E nesse momento em que a gente tem debates muito importantes para fazer, o Bruno Engler propôs um projeto de emenda à Constituição, uma PEC inconstitucional, que quer criar no Estado de Minas Gerais os direitos do que ele chama nascituro. A ideia de que um embrião, desde a sua concepção, tem vida. Olha, esse é um debate que, em primeiro lugar, não cabe ao Estado de Minas Gerais. Ele é um debate nacional. E foi isso que eu argumentei com ele. Para além disso, esse debate nacional hoje envolve o risco da gente perder pesquisas em células-tronco, pesquisas genéticas, fertilização in vitro, além de ameaçar o direito ao aborto legal nos casos previstos em lei, que são os casos de mulheres e meninas estupradas, lembrando que a maior parte das pessoas estupradas tem até 13 anos de idade, é muito cruel. E também afetando mulheres que têm risco na gravidez, entre outros casos muito específicos. Então, ele propôs essa PEC e a gente foi fazer um debate sobre a ameaça que representava esse debate para Minas Gerais, além de ser um projeto inconstitucional. E aí ele apelou, falou que quem era contra esse projeto dele era nazista. Ele não deve conhecer o que é nazista. Nazismo foi um sistema genocida que atacou o povo judeu. Hoje existe um outro genocídio em curso contra o povo palestino. A gente fazer a defesa da vida de meninas que engravidam a partir de processos de estupro não tem nada a ver com esses processos. Então nós vamos entrar na Comissão de Ética contra o Bruno Engler. A gente pode fazer embates, pode discordar, pode discutir argumentos, mas não pode cair na baixaria de uma ofensa moral desse nível. Então, com certeza, nós vamos pedir providências à casa e estamos pedindo o arquivamento desse projeto absurdo num momento em que a casa precisa discutir coisas muito mais importantes. Que tipo de providências, assim, especificamente em relação ao Bruno Engler? Bom, a Comissão de Ética pode suspender o mandato dele, pode cassar o mandato dele, pode impor a ele também sanções disciplinares, pode chamar a atenção. Existe uma série de procedimentos que podem ser adotados pela Comissão de Ética e pela mesa diretora, após verificado que, de fato, o parlamentar excedeu ali o decoro parlamentar. A senhora falou um pouco de projetos, né, de embates, e a gente vê tanto na Câmara e também na Assembleia alguns embates ali de projetos até que muitas vezes são inconstitucionais. Como que a senhora vê essa discussão muito nacionalizada, se isso acaba não prejudicando ali o debate de assuntos que são para Minas Gerais? Olha, é perda de tempo e de dinheiro público, porque quem paga para a gente estar trabalhando e propondo leis é o povo, é você, né? Esse tipo de projeto super ideológico, ele só serve mesmo para dar likes nas redes sociais desses parlamentares. Porque mesmo que o projeto for aprovado, depois ele pode ser judicializado. O PSOL já entrou na justiça contra inúmeros projetos que a gente batalhou e disse que eram inconstitucionais e a gente ganhou todos. A gente conseguiu derrubar uma proposta de publicação no Dom de dado de meninas e mulheres que fazem o aborto legal. Conseguimos também declarar inconstitucional aquela ideia de proibição, perseguição da linguagem neutra nas escolas. Entramos já contra a obrigatoriedade da Bíblia nas instituições públicas que fere a laicidade do Estado. Gente, eles sabem que isso é inconstitucional, mas eles querem fazer barulho e entregar ali para sua base de meia dúzia, sabe, de bobocas, algo, uma vez que não entregam o que deveriam entregar, que é uma fiscalização adequada sobre as nossas estradas, sobre as nossas estatais, sobre a dívida pública. Esse que é o trabalho parlamentar de alto nível que a gente espera ver a Casa Legislativa fazendo.
A gente está vendo na Assembleia agora a discussão muito voltada em relação ao Propag, né? O governo Zema enviou alguns projetos para adesão, a gente vê que alguns projetos estão passando e alguns outros projetos estão travados. Quais são os projetos que a oposição vai trabalhar para que não avance? Pois é importante lembrar que o Propag surgiu a partir de uma iniciativa nossa, da oposição, que não aceitamos o regime de recuperação fiscal, que era uma proposta do Bolsonaro, junto com o Zema, para o pagamento da dívida pública do Estado de Minas Gerais com a União. Quem está nos ouvindo não sabe, talvez, mas Minas Gerais deve já 170 bilhões de reais para a União. A gente precisa pagar essa dívida. E o governo federal topou fazer um sistema de zerar os juros da dívida para que a gente consiga, de fato, liquidar ela, pagar ela toda. Só que, para isso, a gente precisa aprovar agora uma série de autorizações, entre as quais a federalização de algumas empresas, a cessão de créditos, entre outras coisas que o Estado de Minas Gerais pode entregar para a União como forma de adiantamento do pagamento da dívida. Acontece que o governo do Estado jogou uma casca de banana em cima da população. Talvez a casca de banana que o Zema estava comendo, ele resolveu parar de comer e jogar no chão para a gente se escorregar. Porque o projeto de adesão que ele apresenta não tem nada a ver com o que foi pedido pelo governo federal. Ele entra com projetos para prever a privatização, a venda do nosso patrimônio. Então você imagina, 200 anos de construção de um patrimônio público que envolve cidade administrativa, Palácio das Artes, Universidade Estadual de Minas Gerais, Hospital Risoleta Neves foi colocado para venda. As nossas estatais, CEMIG e Copasa, que dão lucro para o Estado, foram colocadas à venda. Então, isso extrapola o que é o Propag. Isso é, na verdade, uma tentativa do Zema de colocar sua agenda de privatizações em marcha. Agenda essa que ele prometeu colocar desde o dia em que sentou na cadeira de governador, mas não conseguiu até hoje, graças ao nosso trabalho, da oposição, ao trabalho dos sindicatos e à luta da população que não aceita que Minas Gerais esteja à venda, que seja entregue. Desses ativos, né, oferecidos ali do governo estadual para a União, quais desses ativos a senhora concorda assim, que realmente possa ser repassado e quais que não? O ativo mais gordo, assim, mais importante é a Codemig, que é uma companhia que hoje faz a mineração do nióbio ali em Araxá, né, no Triângulo Mineiro. Foi estimado pelo próprio governo do estado que essa empresa valeria 46 bilhões de reais. Ou seja, só a Codemig poderia pagar a dívida pública. Mas veja que coisa interessante. Durante a discussão do Propag, o governo do estado retirou do ar a avaliação da Codemig do site da empresa. Por quê? Porque ele não quer que essa avaliação da Codemig possa justificar a impossibilidade ou a desnecessidade de privatizar as outras empresas que ele quer privatizar, em especial a Copasa, a CEMIG e os imóveis. Mas a verdade é que a Codemig pode representar uma grande parcela de abatimento dessa dívida, contribuir para zerar os juros e aí a gente vai ter um futuro de mais sustentabilidade fiscal no nosso estado. Acho que é importante também a gente lembrar, né, que o governo vai abrir, diz que vai abrir, depois de muita luta nossa, a caixa das isenções fiscais. O estado de Minas Gerais aumentou de 4 bilhões, no que era no último ano do governo Pimentel, para 22 bilhões de reais anuais em isenção para empresas. Nós não sabemos hoje quem são essas empresas, quanto que elas estão lucrando, se de fato isso é necessário ou não. A gente vai ter essa caixinha aberta e isso é importante. Por quê? Se o Estado diz que não tem dinheiro para pagar a dívida pública, por que ele tem dinheiro para dar tantos privilégios e benefícios para essas empresas? A gente precisa compreender o que aconteceu, porque bastariam 2 anos ou 9 anos de isenção fiscal para a gente pagar toda a dívida pública. Isso foi o que mostraram alguns estudos importantes dos grupos de auditoria fiscal aqui no estado. A senhora falou sobre a Codemig e queria perguntar a avaliação da senhora sobre essa avaliação do governo de que não precisa apontar quanto que vale a Codemig porque é o BNDES que vai fazer essa avaliação. Uhum. Como que a senhora avalia isso? Não, pois é, o BNDES é que faz a avaliação. De fato, é quem vai adquirir a empresa que tem que avaliar. Agora, o Estado também tem que ter uma avaliação própria. Vamos pensar numa casa. Se você vai vender uma casa, você vai acreditar no preço que o comprador quer dar ou você também vai fazer um estudo? Você também tem que fazer um estudo. E fato é que o Estado de Minas Gerais fez um estudo. E esse estudo mostra que a Codemig vale 46 bilhões de reais. Então, a gente avalia que é possível
que o BNDES avalie a empresa próximo a esse montante, né? E é o que a gente espera, de fato. A senhora falou que é contra, né, a privatizações dessas empresas, mas em relação à federalização, como que a senhora enxerga? A Codemig, a proposta principal é a federalização, né? Mas se ela tivesse que ser privatizada, o que eu não defendo, mas entendo, seria menos danoso do que a privatização da CEMIG e da Copasa. Porque água e energia são estratégicas para o desenvolvimento do Estado. E aí, quando eu falo de desenvolvimento, eu falo de desenvolvimento social também. O que garante hoje água nas cidades menores do norte de Minas, onde falta água, é a Copasa e a Copanor. O que garante a energia elétrica, garantindo luz para todos, inclusive em comunidades rurais, onde o investimento não compensa o que ela vai ter de arrecadação, é porque é uma empresa pública, baseada não só no princípio do lucro, mas no princípio da garantia do serviço. E isso acontece porque elas são empresas públicas e empresas que dão lucro. Hoje a Copasa, por exemplo, dá 1,5 bilhões por ano de lucro. Os investimentos que ela faz em saneamento podem ser abatidos, inclusive, da dívida pública, porque uma das previsões do Propag é que, em vez de pagar juros da dívida, o Estado pode investir aqui em saneamento básico, em medidas para mudanças climáticas, em educação. Imagina, a gente ter essa empresa pública ampliando o saneamento para o interior é mais vantajoso para a gente pagar a dívida pública do que vender ela a preço de banana agora e depois ficar sem essa importante empresa para o desenvolvimento do Estado. E no caso de federalização ali, se for possível, né, de Copasa, CEMIG e das outras empresas, como que a senhora avalia? Bom, eu acho que a CEMIG, existe uma discussão sobre a possibilidade de federalização, porque hoje a gente tem uma empresa federal que é a Eletrobras, que está numa discussão sobre privatização ou não, por isso que talvez não seja o melhor caminho para a CEMIG, mas existe a possibilidade. O saneamento não é feito hoje pela União. Você não tem nenhuma empresa da União, nem nenhum órgão da União que faz a gestão de saneamento público. Então, eu acho mais difícil uma hipótese de federalização da Copasa. Isso é o que a gente tem conversado com o governo federal, porque ele teria que criar uma governabilidade nova para gerir a Copasa. É melhor que ela continue sendo uma empresa do Estado. O governo Zema ofereceu ali vários imóveis, né, para poder abater parte dessa dívida. Como que a senhora, quais os problemas que a senhora enxerga, né, da doação desses imóveis para o Propag e se é possível ali fazer um filtro desses imóveis para que seja viabilizada ali a aprovação do Propag como um todo? Gente, isso é um absurdo, né? Como é que o Zema bota todos os imóveis importantes do Estado à venda? À venda, porque ele fala de federalização, mas não é verdade. Ele quer mesmo vender com 45% de desconto o Hospital Violeta Neves, o Palácio das Artes, o Estadual Central, todos os prédios da UENG e da Unimontes, hoje sedes de fóruns do Tribunal de Justiça. É uma coisa assim de um grau de retrocesso. Imagina quantos anos de gestão pública demorou para constituir esse patrimônio, onde hoje funcionam os prédios. Vender a preço de banana para depois pagar um aluguel caro vai gerar um problema, inclusive, para o futuro do nosso Estado. Porque em algum lugar a sede da cidade administrativa vai ter que funcionar. Se não for lá, na cidade administrativa, onde que ela vai funcionar? Em algum prédio alugado. Outra coisa mais grave é o Hospital Risoleta Neves. É o principal hospital hoje do estado aqui de Belo Horizonte, que atende toda a região metropolitana. São muitos leitos. Imagina você ter a possibilidade de privatização daquele prédio. O hospital vai fechar. A senhora citou o UENG, a gente viu muitos embates ali em relação a também oferecer ao UENG. A senhora acredita que o UENG pode ser uma cortina de fumaça ali do governo para também aprovar outras propostas ali que sejam mais polêmicas? Gente, eu não sei quem foi a pessoa absurda que botou essa proposta de privatização, federalização da UENG no bojo. Mas fato é que eu acho que essa luta nós vamos vencer. Nós estamos fazendo grandes mobilizações nas UENGs regionais. Dia 1º vai estar muitos estudantes, muitos professores aqui na Assembleia Legislativa e eu já protocolei um pedido para o arquivamento do projeto que prevê a federalização da UENG. Porque a UFMG, o MEC já manifestaram que não existe essa possibilidade, que não tem essa conversa. Nós não vamos abrir mão de ter uma universidade estadual pública. Então, esse projeto tem que ser arquivado o quanto antes e nós vamos trabalhar para isso.
Tem uma expectativa ainda do que o governo federal vai aceitar ali como parte dos ativos para bater essa dívida, mas não aceitando, né, alguns desses imóveis, se o governo federal não aceitar, não pode pegar mal ali para a oposição votar contra esses projetos que inviabilizem o Propag? Não inviabiliza, não inviabiliza. Essa que é a questão, é isso que eu estou tentando dizer. O Zema está, e o vice dele, está tentando fazer com que a gente acredite que esses projetos são uma necessidade para adesão do Propag. Não são. A gente já aprovou a adesão do Propag. A adesão do Propag pode ser feita sem a entrega, inclusive, de nenhum ativo. Ela ainda, assim, é muito vantajosa em relação ao regime de recuperação fiscal. Muito vantajosa. Agora, a quantidade de itens que a gente vai colocar para abater os juros da dívida futuro é uma discussão. Nós queremos chegar no 20%, que é um valor de 46 bilhões de reais em entrega de ativos para zerar os juros da dívida. Mas se não for possível, a gente pode entregar 10%. Como eu estou explicando, a própria Codemig já resolve grande parte do problema. O que o Estado está tentando fazer é colocar uma casca de banana para abrir espaço para vendas e privatizações que não são uma exigência de adesão do Propag. Semana passada eu estive em Brasília, conversei com o Ministério da Fazenda. Eles falaram, nós mandamos um modelo de projeto de lei para a Assembleia. O que o Zema fez foi pegar esse modelo e colocar uma série de jabutis. E a gente está vendo vários projetos jabutis que não tem nada a ver com o Propag, andando junto com o debate do Propag. Um deles é o projeto que vai estar hoje na Comissão de Constituição e Justiça, o fim do referendo popular. Não é uma exigência para adesão do Propag. Não há nada na discussão com o governo federal que fale sobre o fim do referendo. Isso é um desejo do governo Zema, e quer enfiar a goela abaixo da população a desnecessidade de consultar o povo sobre o futuro das empresas estatais que foram construídas com tanto suor do povo que é pagador de imposto. Deputada, falando um pouco sobre Belo Horizonte, né, a senhora e vários parlamentares foram contra a questão ali da concessão do metrô. Hoje a gente já vê algumas obras acontecendo. Eu queria perguntar para a senhora, hoje a senhora ainda é contra esse modelo ali de concessão? A gente tem visto que com certeza. Mesmo com a expansão que eles estão pretendendo? Com certeza, porque essa expansão não está sendo paga pela empresa. A empresa, na verdade, está embolsando um investimento federal que veio muito vultuoso. Para vocês entenderem, o metrô não tinha investimento há muitos anos. Eles casaram a privatização do metrô por 25 milhões de reais, é o preço de um vagão velho, tá? Com um investimento de 2,8 bilhões de reais do governo federal para a expansão do metrô e a aquisição de novos vagões. Essa semana, o Zema foi lá na China gravar vídeos como se os vagões do metrô tivessem sido pagos com dinheiro do governo do estado. Não foram. O recurso é do governo federal e também advindos do crime da Vale em Brumadinho, recurso dos atingidos. Do governo do estado não teve nenhum real de financiamento. Mas, de qualquer maneira, é um recurso público que poderia ter sido investido numa empresa pública para fazer a ampliação, mas não foi. E aí, o que está acontecendo agora? Olha a espertinha da Metrô BH, a empresa que pegou a concessão. Ela recebeu esse dinheiro todo, mais de 3 bilhões de reais, para fazer o metrô do Barreiro. Aí ela está falando, mas tem um prédio no meio do caminho da MRS Logística, então ao invés de fazer uma expansão como foi contratado, eu vou fazer uma linha singela. Singela para o povo, porque para eles vai significar embolsar o dinheiro que eles receberam do governo federal. Para você entender o que é uma linha singela, ela é um bondinho. Entendeu? É uma via de mão única que vai fazer com que as viagens sejam muito demoradas, o número de passageiros transportados seja muito pequena na região muito populosa, que é a do Barreiro, e que vai impedir, ampliações futuras. Eu fui a Brasília, conversei com ministros das cidades e nós estamos envolvendo o governo federal na discussão sobre essa ampliação do metrô. Porque quem pagou foi o governo federal. Ele não pode admitir que a gente tenha o Zema agora autorizando a construção de um bondinho no lugar de um metrô. Eu ia perguntar sobre essa da linha singela. A senhora acha que é possível reverter? Com certeza, porque o Tribunal de Contas da União determinou que seja feito um projeto de engenharia compatível com a manutenção da linha da MRS Logística, que é a linha férrea que vai transportar minério, principalmente minério, e o transporte de pessoas. A MRS, inclusive,
tem a sua autorização para explorar aquela linha férrea acabando agora. Ela terá que ser renovada no ano que vem. Ou seja, nós temos plenas condições de fazer com que uma das contrapartidas da MRS seja a realização dessa obra. Entende? A gente também tem condição de pensar um projeto de engenharia que faça uma construção ali que fortaleça a construção da linha 2 do metrô. O que falta é vontade política, sabe? Porque parece que todos querem facilitar para a Metrô BH embolsar o dinheiro do governo federal. E é embolsar mesmo, porque eles falam que depois vai servir ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Quando eles falam equilíbrio financeiro-econômico do contrato, significa que vai ajudar a abater os ditos prejuízos que a Metrô BH teve no que esperava ter de lucro. Claro que o número de passageiros diminuiu, o preço da passagem aumentou muito. Hoje, com as obras, há baldeações o tempo todo, a gente tem a redução enorme do número de passageiros. Então, o lucro esperado da empresa é menor nessa fase de obras. Ela vai tentar pegar esse recurso do governo federal e enfiar no bolso, pode escrever. Mas nós não vamos deixar isso e temos uma audiência pública lá no Barreiro no próximo dia 30, segunda-feira que vem à noite. Fica aí todo mundo convidado. Deputada, já falando um pouco sobre eleições, 2026, primeiro eu queria perguntar, como que a senhora tem acompanhado ali as repercussões do caso dos maquiadores ali contratados pela deputada Érica Hilton, e eu queria já aproveitar, se isso acaba não prejudicando o crescimento do PSOL? Ai, gente, isso é uma fake, assim, de um jeito, sabe? Eu acho que quem fala isso não gostaria de ver a Érica Hilton deputada e sequer nem viva. Porque, assim, ela é hoje uma parlamentar de um trabalho extremamente competente, está liderando o debate sobre o fim da escala 6x1, que massacra o trabalhador, é uma escala indigna, que impede as pessoas de terem família, de terem tempo para respirar, para ir numa consulta médica, para ter lazer. E aí, eles não podendo atacar a competência dela, porque é uma mulher competente, quiseram criar aqui um factoide violento, dizendo que ela faz a contratação de maquiadores. Ela tem assessores que são maquiadores, mas que prestam serviços de assessoria, como a construção de falas públicas, a revisão de projetos e entre outras coisas. É típico, né? Queriam arrumar alguma coisa para atacar a Érica Hilton, mas ela não tem primo que faz tráfico de drogas. Aí vieram com esse factoide do maquiador. De jeito nenhum, a Érica Hilton vai explodir de voto na próxima eleição, pode escrever. Hoje ela é a maior parlamentar do Brasil. E, deputada, falando do futuro político da senhora, quais que são os planos da senhora? A senhora vai tentar uma cadeira na Câmara Federal? Como que tem sido traçada essa estratégia dentro do PSOL? Olha, eu estou à disposição para o projeto coletivo do nosso partido, mas principalmente do povo de Minas Gerais. Eu sinto que hoje o Congresso Nacional é um congresso de horrores. A gente vê hoje o debate sobre o PL da devastação. A gente vê a discussão hoje sobre projetos que aumentam a conta de luz do povo. Eles votam o aumento do fundo partidário, eles votam e usam as emendas parlamentares de uma forma errada. Eu sinto que Minas Gerais precisa de gente de luta que faça um enfrentamento lá em Brasília. A gente tem a deputada Célia Chacriabá, que hoje faz um trabalho essencial de defesa da natureza e dos povos indígenas, mas é possível alcançar uma segunda cadeira da nossa federação, do nosso partido. Na última eleição faltou muito pouco para a gente fazer 2 cadeiras. Então eu estou animada sim para ampliar o espaço do nosso partido aqui em Minas Gerais, fazendo uma luta lá no Congresso Nacional por moradia, por acesso ao saneamento básico, pela redução dos privilégios, pelo direito dos entregadores de aplicativos, dos trabalhadores sem direito, os debates centrais que o Brasil precisa ver hoje. Então, tô animada e acho que a gente tem plenas condições de manter uma cadeira estadual, manter e ampliar nossas cadeiras estaduais, ampliar as cadeiras federais e, quem sabe, alçar novos voos aí para o Senado. Estamos fazendo essa discussão interna no nosso partido. Eu ia falar justamente isso, se tem a pretensão ali de lançar nomes para o Senado e como que vai ficar o pessoal nessa questão do governo de Minas? O pessoal ainda não fez o seu debate sobre qual vai ser a posição no ano que vem. Se vai lançar uma candidatura própria ao governo, se não vai.
Eu acredito que a gente precisa ter espaço político. E nós vamos discutir com as outras federações e outros partidos qual vai ser o espaço político da nossa federação. Eu não acho que a gente deve lançar uma candidatura isolada para o governo de Minas. Então, o nosso debate vai ser principalmente com o presidente Lula, sobre quem vai ser o candidato para Minas Gerais. Mas eu acho que a gente tem o direito de requisitar aí uma vice no governo ou mesmo uma das cadeiras de Senado. A nossa federação é uma federação expressiva, com nomes importantes que estão dispostos a fazer a defesa do Brasil ao lado do presidente Lula. Um dos desafios do pessoal na próxima eleição vai ser atingir ali a cláusula de barreira. Qual que vai ser a estratégia? Bom, o pessoal já atingiu a cláusula de barreira em Minas Gerais e no Brasil. Então, a gente não está tão preocupado com essa questão. A gente acredita que a nossa federação atinge com tranquilidade a cláusula de barreira. A gente é um partido em crescimento no número de votos. E isso tem sido exponencial a cada ano. Então, essa não é uma preocupação nossa nesse momento. A gente vê algumas federações não dando muito certo. Existe a possibilidade de mudança dessa questão da federação do PSOL? Sempre existe, mas você vai me perguntar, Bela, você acha que muda a federação? Pelas conversas internas, eu acho que não. Eu acho que a tendência é que a gente mantenha a federação com a rede para o próximo pleito de 2026. Deputada, já caminhando para o final, uma notícia que saiu recentemente seria sobre o retorno da Áurea Carolina ali para o PSOL. Como que está essa conversa? Se ela volta, se ela não volta, se ela já iria disputar alguma eleição? Olha, essa discussão é muito delicada e muito bonita. A Áurea Carolina foi uma pessoa que impulsionou a existência do partido no estado de Minas Gerais. E eu estou com ela desde o primeiro momento, quando isso era um sonho e a gente sentava ali no Parque Municipal para discutir o nosso sonho de ocupação da política. Eu senti muito quando a Áurea teve que se retirar para cuidar de si, cuidar do seu filho, nos processos de violência que atravessam a nós, mulheres, na política. Então, ela querer voltar com um gás total para fazer uma disputa de alto nível sobre a representação das mulheres, da população negra, a representação do povo de Minas Gerais, a partir de uma visão popular, feminista, progressista, eu acho que é algo muito desejado. E o caminho dela é ao nosso lado mesmo, então ela volta sim para o PSOL e estamos discutindo aí os caminhos da Áurea. Estou empolgada com esse debate, mas não vou adiantar nem dar furo, porque é importante que vocês convidem ela para vir aqui depois no Café com Política. Deputada, só uma última pergunta. A senhora disputou a Prefeitura de Belo Horizonte. Queria perguntar qual que é a avaliação da gestão do Álvaro Damião. Olha, é muito cedo para fazer uma avaliação sobre a gestão do Álvaro Damião, mas eu acho que ele tem cometido alguns erros bastante expressivos. Ele foi eleito principalmente por um voto de centro-esquerda, um voto progressista. Alguém que queria uma Belo Horizonte moderada, que cuidasse dos seus problemas, que cuidasse do transporte, das obras, das periferias. E aí, quando ele parece não estar focado nesses problemas e faz uma viagem para Israel, quase que num posicionamento ideológico de alinhamento com hoje quem é da extrema-direita, ele erra. No momento em que não dialoga da forma como deveria com as professoras da rede municipal, ele erra. Ele ainda tem a possibilidade de acertar. E nós insistimos no diálogo com ele para que ele construa uma gestão alinhada ao que foi o desejo de quem elegeu o Fuad e a chapa que hoje permitiu ele ser prefeito. Então, vamos seguir nesse debate democrático para o bem de Belo Horizonte, né? O Álvaro é um cara que veio também de uma atuação nas periferias. Belo Horizonte tem que cuidar muito das suas periferias. E eu tô aqui para ajudá-lo nesse sentido. Agora, eu não vou deixar de criticar os erros do prefeito. E eu vou dizer para você que está num bunker em Israel, no meio de uma guerra, entendeu? Alinhado a quem hoje faz o genocídio contra o povo palestino, no meio de uma greve de professoras municipais, foi um grande tiro no pé. Eu espero que ele não cometa mais erros desse tipo. Deputada, queria agradecer a presença da senhora, sempre muito bem-vinda, também voltar outras vezes. Tá bom, obrigada, adorei estar aqui com vocês e o Café com Política eu me sinto em casa. Obrigada, deputada. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.